de Efésios e antes de Colossenses. Filipenses 1, do 3 ao 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que Deus ministre através do seu Santo Espírito a cada coração aqui esta noite. Irmãos, gratidão é uma das virtudes, eu diria assim, uma das grandes virtudes que uma pessoa ela pode demonstrar. A gratidão é um reconhecimento de um favor que alguém fez por nós. E a gratidão, ela torna o nosso coração, torna a nossa mente, torna a nossa alma saudável. Porque um coração grato, inevitavelmente, é um coração alegre. Uma pessoa grata, ela vai estar sempre buscando, ela vai estar sempre procurando nas situações, nos momentos, ainda que seja uma situação não favorável, ainda que seja um momento desagradável, ela sempre vai estar procurando um motivo para agradecer, para demonstrar a gratidão. Então, todas as pessoas que têm essa virtude, que é grata, ela geralmente é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. É uma pessoa que está de bem com a vida em todos os sentidos, porque o seu coração é um coração grato. Há uma demonstração de reconhecimento do favor que alguém fez para si. Estamos diante de um texto bíblico que fala da gratidão do apóstolo Paulo em relação ao cuidado da igreja de Filipos para com ele, nos momentos em que ele vivenciou situações difíceis, e mais uma vez essa igreja estava demonstrando esse cuidado para com ele, e ele escreve então a carta aos Filipenses, demonstrando essa gratidão. Os comentaristas, eles dizem que a carta aos Filipenses é uma carta da alegria, porque nela nós encontramos a palavra alegria diversas vezes, quase que 16 vezes, entre a própria palavra alegria e palavras sinônimas a essa, contentamento, gozo, satisfação. Então, aqui nós estamos diante de um texto bíblico em que Paulo está expressando a gratidão dele pelo cuidado que a igreja filipenses tem para com ele. Paulo, quando ele escreve essa carta, a gente já teve a oportunidade de discorrer na epístola aos Filipenses. Quando Paulo ele escreve essa carta no momento que ele está preso, e provavelmente Paulo estivesse aí
preso em Roma, na cidade de Roma. Parece que essa prisão do apóstolo Paulo não fosse uma prisão, Ivanildo, comum, como as outras que ele havia vivenciado. Parece que essa é uma prisão um pouco mais complicada para o apóstolo, tanto é que ele vai mencionar no versículo 7, algemas, correntes. Então, essa é uma prisão em que a situação do apóstolo Paulo é uma situação muito desfavorável em comparação com outros tipos de prisão que Paulo já havia vivenciado. Ou seja, essa não é a primeira vez que Paulo está preso. Paulo está mais uma vez encarando o cárcere, mas dessa vez ele menciona aí correntes, algemas. Parece que há um sofrimento vivido pelo apóstolo Paulo. Qual é a razão da prisão do apóstolo Paulo? Por que Paulo está preso? Paulo está preso por uma questão muito simples. Ele está preso porque ele estava anunciando a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das pessoas. Paulo está preso porque Paulo está pregando o Evangelho. Então, o motivo da prisão de Paulo é a pregação do Evangelho. Paulo foi preso porque Paulo estava servindo a Deus, servindo ao Senhor, na expansão do Evangelho. E ele está na cadeia, e ele está ali preso. Eu costumo dizer que Paulo, ele tinha vários motivos para estar um pouco decepcionado e frustrado ali. Paulo, ele tinha tudo para ser um homem frustrado, um apóstolo frustrado, um ministro frustrado, um pastor frustrado, um servo de Deus frustrado, porque afinal de contas ele estava servindo a Deus, e por servir a Deus com dedicação, ele é preso. E ele passa então necessidades, tanto é que a prisão do apóstolo Paulo é uma prisão de privações. A gente não tem como comparar o sistema prisional dos nossos dias com o sistema prisional do apóstolo Paulo, porque são contextos totalmente diferentes. Hoje um preso, ele tem aí direito a fazer as suas refeições, alimentações, direito a atendimento médico, adoecendo, se a própria enfermaria do presídio não puder dar suporte, ele deve ser levado a uma unidade maior, com uma capacidade de suporte maior, tem um acompanhamento nutricional. Então, o preso, de certa forma, ele tem um aparato, um amparo legal do Estado. No tempo de Paulo, o sistema prisional não funcionava assim, cada um por si. Esse era o sistema prisional da época de Roma, cada um por si. Então uma pessoa que ela era levada para a cadeia, uma pessoa que ela era levada à prisão, inevitavelmente, se ela não tivesse alguém para cuidar, para mandar as refeições, para mandar o alimento, para mandar os donativos, ela ia morrer de fome ali. Se adoecesse, não tivesse ninguém de fora que pudesse mandar um acompanhamento, alguém para cuidar, alguém para mandar medicamento, essa pessoa também morreria. Geralmente as prisões daquela época eram sempre utilizadas em uma espécie de calabouço. Então a condição de adoecimento era muito maior. Então Paulo, ele passou algumas necessidades, ele passou algumas privações nesta prisão, nesta cadeia. Então, eu digo que Paulo, ele tinha tudo, diante da situação, diante das circunstâncias, Paulo tinha tudo para ser alguém frustrado, alguém amargurado com a vida, alguém decepcionado com o Evangelho, decepcionado com Deus, decepcionado com as igrejas, porque em algum momento da vida dele, Paulo foi esquecido até por irmãos na fé. Tanto é que quando a gente lê a carta dele, a 2 Timóteo, ele faz uma menção: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Mas Paulo, e aqui que eu fico fascinado com a vida de Paulo e eu tento imitar a Paulo. Eu busco ter uma postura e atitude diante das situações que eu vivo como a de Paulo. Eu digo: Senhor, Paulo não foi um homem, um super-homem. Paulo não foi um homem além das nossas capacidades. Não, Paulo era um homem sujeito, limitado como eu sou. Mas Paulo, ele viveu uma vida, eu diria assim, mesmo tendo tudo contra, Paulo foi um homem extremamente feliz, extremamente contente. E qual era o segredo da vida de Paulo, irmãos? Gratidão no coração. Gratidão no coração. Paulo, ele olhava para as situações mais difíceis da vida e ele ainda assim conseguia tirar o que era de bom da situação.
E aí é onde eu analiso quantos de nós precisamos aprender com Paulo a viver a vida, porque problemas vão chegar inevitavelmente a todas as pessoas. Todos nós vamos, e aí eu vou trazer uma palavra repetitiva, inevitavelmente enfrentar problemas na vida, e isso independe se nós somos bons servos de Deus ou se nós não somos bons servos de Deus. Inevitavelmente nós vamos enfrentar lutas, inevitavelmente nós vamos enfrentar dificuldades, inevitavelmente nós vamos enfrentar sofrimentos. O ímpio chora, o crente chora, o ímpio padece, o crente padece, o ímpio é acometido de enfermidade, o crente também é acometido de enfermidade, o ímpio perde emprego, o crente também perde emprego. A dificuldade chega na casa do ímpio, a dificuldade chega também na casa do crente. Tribulações afetam o ímpio, tribulações afetam o crente. Então todos nós, de uma hora ou outra, vamos enfrentar dificuldades, uma hora ou outra, nós vamos encarar as situações mais adversas, irmãos, e problemas independem da nossa fidelidade a Deus ou não. Às vezes nós somos levados e tentados pela pressão do momento, pela pressão da circunstância, pela pressão da situação, imaginar, pensar que a gente está sofrendo por alguma coisa que nós cometemos. E aqui eu abro um parênteses. Há muita gente que sofre sim como consequência de erros cometidos, mas o sofrimento não quer dizer que seja só por erros cometidos. Jó é um grande exemplo de um homem que sofreu não por ter cometido erros, mas por sua fidelidade a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, lutas vão chegar na sua vida. E eu não estou dizendo que eu profetizo isso, porque eu não acredito nesse negócio de eu profetizo aqui ao colar. É porque isso é inevitável. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, pisando, olhando, contemplando tudo ao nosso redor, nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades. Tudo isso vai chegar à nossa vida, como chega do ímpio, como chega na casa do crente. Mas a questão não é as dificuldades chegarem, não são os problemas chegarem, porque vai chegar para todo mundo uma hora ou outra. O segredo é como eu encaro os problemas que vêm até mim. Sabe, irmão Carlão, como é que eu lido com a dificuldade? Como é que eu lido com o problema? Como é que eu interajo com a circunstância da vida, com a dificuldade da vida? Sabe, Clinton, como é que eu faço isso? Como é que eu lido isso? Sobre que perspectiva? Porque muitas pessoas, quando elas enfrentam os problemas, elas têm uma tendência de reclamar da situação. Há aquelas que enfrentam os seus problemas, e elas enfrentam os seus problemas murmurando, se vitimizando. Há outras que elas encaram os problemas e as situações da vida de uma forma a ficar o tempo todo se lastimando. E qual é a tendência? A tendência é o problema se agigantar diante dessa pessoa. Pastor, com isso eu não posso em algum momento fraquejar? Sim. Todos nós temos um momento de nossas fraquezas, de nossas limitações, que vamos perguntar o porquê das coisas. Mas há uma diferença entre perguntar o porquê daquela situação e viver a vida toda se lastimando por aquilo, reclamando daquilo. São coisas totalmente diferentes. Então tem pessoas que têm tendência a viver a vida toda reclamando. Sabe? Se está fazendo frio, eu reclamo do frio. Aí faz calor, eu reclamo do calor. Aí não faz nem frio nem calor, eu reclamo porque não fez nem frio e nem calor. Então, diferentemente de alguém que é grato, porque a pessoa grata, ela está sempre buscando tirar das situações difíceis uma oportunidade de crescimento. Ela consegue enxergar motivos para agradecer, mesmo na situação mais difícil e complicada que ela vive. Uma pessoa ingrata, não. Ela busca, nos melhores momentos da vida, encontrar um defeito, um problema, uma dificuldade. Compara-se àquela mulher, que o marido, ele capricha,
prepara um jantar, vai à cozinha, prepara a mesa, forra a mesa, faz lá o alimento que ela mais gosta, a iguaria que ela mais gosta, prepara tudo com todo carinho, arruma, coloca flores na mesa, espalha os talheres, espalha não porque é bagunça, arruma os talheres, organiza tudo, acende as velas, apaga as luzes, a mulher adentra na cozinha, se assenta, e o marido ali feliz da vida porque está fazendo um mimo. Ó, Clinton, Alex, eu acho que já está fazendo isso, viu? Tua vez vai chegar, dezembro chega. Aí a mulher entra, se assenta, e o marido lá com os dentes arreganhados para a mulher. Aí ela diz assim: por que você colocou o pano de prato em cima da porta da geladeira? A mulher conseguiu enxergar o pano de prato em cima da porta da geladeira. Sabe, um coração ingrato, ele consegue enxergar. Nos momentos bons, ele está sempre buscando um motivo para reclamar. Então tem gente que vive a vida assim, está sempre buscando uma ocasião para reclamar da vida, reclamar da situação. E com o apóstolo Paulo, irmãos, nós aprendemos que nós como cristãos precisamos demonstrar gratidão. Nós precisamos tirar das situações mais difíceis lições boas, oportunidade para louvar a Deus. Em Cristo nós podemos desfrutar da verdadeira alegria, porque Cristo é a fonte da nossa alegria. Essa era a perspectiva do apóstolo Paulo. Paulo, mesmo vivendo em uma situação desfavorável, Paulo não estava se queixando, Paulo não estava reclamando, Paulo não estava mandando carta para as igrejas dizendo: por favor me ajude, mande donativos, mande recursos, eu estou doente, estou prestes a morrer. Paulo não está escrevendo para as igrejas dizendo assim: estou passando fome. Não, ele está escrevendo para uma igreja dizendo: olha, eu louvo a Deus porque mais uma vez vocês renovaram o interesse de vocês em me ajudar. Então a vida de Paulo, o foco da vida de Paulo estava em Deus, no cuidado de Deus, na misericórdia de Deus. Então Paulo, ele não estava ali dimensionando o problema. Paulo não vivia a vida aumentando a sua situação degradante e difícil, mas pelo contrário, ele olhava para a situação difícil e dizia: Deus, obrigado, porque apesar de estar num calabouço desse, o Senhor me concede saúde. Senhor, obrigado, porque apesar de em alguns momentos eu passar necessidade, tem uma igreja lá fora que está fazendo donativos, campanha nas igrejas, para mandar recursos para me ajudar. Senhor, obrigado, porque apesar de ter adoecido, tem Lucas aqui, meu companheiro, para poder me ajudar. Olha a perspectiva de Paulo. Paulo focava em Jesus como fonte da sua alegria. Então ele está escrevendo uma carta aqui, irmãos, para uma igreja, e Paulo fala que a origem da sua alegria, a origem da sua gratidão estava no cuidado que aqueles irmãos filipenses tinham para com ele. Então Paulo é grato ao cuidado dessa igreja, e ele expressa essa gratidão. E aqui Paulo apresenta aqui 3 motivos dessa gratidão. 3 motivos da sua gratidão, que gerava no seu coração alegria. Alguém já disse: um coração grato é um coração alegre, porque a gratidão alegra o coração. E que motivos são esses para a gratidão? Primeiro, a provisão de Deus por meio da igreja na expansão do Evangelho. A provisão de Deus por meio da expansão do Evangelho. Paulo, ele faz uma oração de gratidão a Deus por causa da provisão de Deus por meio da igreja na expansão do Evangelho. Olha o que o versículo 3 nos diz, ao 5. Agradeço a meu Deus
toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Queridos, uma das coisas importantes que Paulo ele deixa transparecer aqui nesse texto é que para ele a gratidão era algo constante. Para Paulo, a gratidão não era um sentimento que vai e vem dependendo das circunstâncias. A gratidão de Paulo não dependia das circunstâncias. Lembre-se, ele tinha tudo para ser alguém frustrado, mas Paulo não é. Por quê? Paulo tem um coração grato. Uma das coisas que a vida de Paulo nos mostra é que estar perto de Deus com constância, porque Paulo vivia assim, ele tinha uma relação com Deus, ele estava em constante oração. Uma pessoa então próxima de Deus, que está perto de Deus com constância, faz com que o homem, ele vivencie uma alegria profunda. Uma alegria que não se apoia na circunstância, porque o fundamento da alegria é Cristo, é o Senhor, é estar com o Senhor. Então Cristo, ele alegra o coração do apóstolo Paulo, por ele agir na vida, por Deus agir na vida da igreja de Filipenses. E Paulo enxerga exatamente a mão de Deus através da vida daqueles irmãos ali que estavam trabalhando para ajudá-lo. Então no verso 3, Paulo ele se recorda dos irmãos em Filipos. Ele diz: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele se lembra da maneira como o evangelho foi pregado ali naquela cidade. Em Filipos, Paulo tinha também sido preso porque estava pregando o evangelho, mas ainda assim ali nasceu uma igreja. Lembra que a igreja de Filipenses nasceu à beira de um rio. Paulo prega a Lídia e ali ela se converte. E essa igreja, ela vai se consolidar, ela vai se fortalecer lá na cadeia, lá na prisão. Lembra da conversão do carcereiro? Exatamente, a igreja se consolida ali. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, essa igreja tinha um pouco mais de uma década de existência. Era uma igreja praticamente adolescente. Então, Paulo, ele se lembra como essa igreja se desenvolveu, como o trabalho cresceu, como expandiu. Ele está se lembrando da forma como essa igreja interage e age, como ela foi boa para ele, e como ela sustentou a sua vida e seu ministério diversas vezes. A igreja de Filipos sustentou Paulo, por exemplo, quando Paulo estava na cidade de Tessalônica. Ele vai fazer essa menção no capítulo 4, verso 15 e 16. A igreja de Filipos também ajudou e sustentou Paulo quando Paulo estava em Corinto. A igreja de Filipenses também ajudou Paulo quando Paulo estava em Roma. Então a igreja de Filipos era uma igreja envolvida com a obra de Deus e com o seu ministro, o seu obreiro, o seu missionário, que era o apóstolo Paulo. Era uma igreja que tinha uma visão de sustento ministerial e missionário muito grande. Então, para Paulo, as lembranças aqui, ela era o motivo da sua alegria. E ele vai dizer no verso 3, que desde o primeiro dia, quando essa igreja se desenvolveu, e até o momento que ele escrevia, redigia aquela carta, aquela igreja cooperava com ele, com o sustento da obra dele, estando ele solto, estando ele preso. Então para o apóstolo Paulo, as lembranças, as recordações que ele tem desta igreja, eram motivos para a sua alegria. Por isso, eram motivos para que o apóstolo Paulo agradecesse a Deus. Ele demonstra gratidão, ele olha para essa igreja e vê o suporte desta igreja. Irmãos, essa atitude de Paulo me faz levantar um questionamento, tanto pessoal como um questionamento que eu abro para vocês. O pessoal que eu faço é o que as minhas lembranças, o que as minhas recordações me trazem. Quando eu olho para o passado, as minhas lembranças me trazem o quê? Provocam o que em mim? Elas trazem alegrias ou tristezas? As suas recordações, elas trazem o que para você? Alegria ou tristeza?
As suas lembranças, elas provocam o que na sua vida? Quando você pensa no passado, olha para o passado, o que suas lembranças trazem? Quais são as recordações que vêm a você? É de tristeza? É de alegria? Para muitas pessoas aqui, as lembranças, as recordações, elas podem trazer à tona experiências amargas, experiências dolorosas, experiências que aumentam feridas. Talvez eu esteja diante de pessoas aqui em que as recordações geram dor, machucam. Às vezes é a recordação de uma palavra maldita, mal colocada, talvez proferida pelo pai, talvez proferida pela mãe, que gerou dor, ferimento. Talvez aquela palavra de rejeição que o pai utilizou lá na sua infância, ou até mesmo na sua adolescência. Talvez aquela palavra da mãe, uma palavra que ela trouxe de desprezo e que te fez se sentir um peso. Talvez proferida lá na infância, talvez proferida na sua adolescência, ou talvez uma palavra que foi proferida há pouco tempo e quando você lembra do que foi dito, isso lhe gera dor. Talvez o trato de desvalor do marido, que lhe fez se sentir diminuída, minha querida irmã, que te fez se sentir nada, uma palavra que destruiu sua autoestima. Talvez a palavra da esposa que destruiu, meu querido irmão, a tua autoestima. Ou até mesmo uma situação, um acontecido, que por alguma razão, voltar a essas lembranças, provocam em você dores, sofrimento, porque a ferida ainda está aberta. E talvez você não queira retornar ao passado, retornar a essas lembranças, e você reluta com isso, e por essa razão talvez você não tenha nenhuma qualidade de vida, porque você não consegue ter contato com suas lembranças. Mas esse texto nos ensina que as lembranças também podem trazer, podem provocar em nós alegria, gratidão, gozo. Existem lembranças boas, existem boas recordações. E que você não precisa ficar preso ao seu passado, que você não precisa ficar preso a lembranças ruins, você tem lembranças boas. Você tem recordações boas e mais que a melhor, que eu poderia dizer das recordações que nós precisamos nutrir o nosso coração, que nós precisamos encher a nossa alma, é a recordação daquilo que Jesus nos tornou nele. Essa deve ser uma recordação que deve nutrir, nortear a minha vida e a minha conduta. O que nós nos tornamos em Cristo, o que nós somos agora, é por causa de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, traga à sua mente aquilo que pode te trazer esperança. É o que Jeremias nos diz no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me traz, eu quero me lembrar do que é bom, eu quero me lembrar do que é agradável, eu quero nutrir a minha alma do que me traz satisfação, do que me traz alegria. É o que Jeremias ele nos diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que é que me traz esperança? É a certeza, é a convicção de que no passado eu era trevas e agora ele me fez luz, que no passado eu era escravo do pecado e agora estou liberto com Cristo Jesus, que no passado eu estava debaixo do domínio de Satanás e agora é Jesus que governa a minha vida.
Essas são recordações que devem nutrir o coração dos crentes, que devem encher o seu coração. Ainda que você tenha um passado triste, ainda que você tenha lembranças tristes, elas precisam ser suprimidas pelas boas recordações daquilo que Jesus fez na sua vida. Ele te fez o povo dele. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos por adoção, somos escolhidos e amados de Deus, somos propriedade exclusiva do Senhor. Então essas recordações precisam encher o nosso coração de alegria e de gratidão. Meu irmão, minha irmã, Paulo assim viveu, e ele concentrou a sua vida nessa certeza. Perceba que por meio da igreja, essa igreja fazia com que a expansão do evangelho fosse uma realidade, e Paulo era o investimento desta igreja. Lembre-se que nossas contribuições, elas também precisam crescer como da igreja de Filipos. Aconteça o que acontecer, a nossa alegria deve estar fundamentada na pessoa de Jesus. Aconteça o que acontecer, tenha passado você por qualquer razão desagradável, o fundamento da sua alegria é Cristo. Seja grato por ser hoje um homem e uma mulher que foi salva por Ele. Querido, nós nos alegramos como os filipenses, sustentando a obra, orando, contribuindo, levando esperança a quem precisa. Olha, Paulo poderia estar ali se lastimando, dizendo: Senhor, porque eu estou preso? Porque o Senhor permitiu a cadeia. Mas Paulo não, Paulo está escrevendo e está sendo grato. Então, meu irmão, não fique se lastimando pela situação que você está vivendo. Seja grato, porque o Senhor está lhe sustentando, apesar do momento que você vive. Então, concentre o seu coração nas coisas boas que o Senhor tem feito por você. Paulo, ele está alegre, porque a igreja está renovando o cuidado dela para com ele. Então Paulo não está preocupado se ele está algemado ou não. Ele está dizendo: de alguma razão vocês estão contribuindo para que o evangelho se expanda, estando eu solto ou estando eu algemado. Então foque nas boas recordações, foque nas boas lembranças. É isso que ele vai dizer no capítulo 4. Tudo que é justo, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Segundo motivo para a gratidão de Paulo é a segurança de saber que Deus está na condução da sua igreja. Saber que Deus está na condução da sua igreja. Eu poderia até não desenvolver mais nada aqui, porque só essa afirmação, ela é por demais alentadora para nós. Por quê? Olha o que Paulo diz no verso 6 ao verso 8. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Queridos, Paulo, ele tem um coração grato, e a sua gratidão repousa no fato da sua confiança de que Deus é aquele que está na condução da sua vida e na condução da igreja. Então, uma pessoa que tem a consciência de que Deus está na condução da vida, não tem motivos para se desesperar. Humanamente falando, tem todos os motivos. Mas quando o olhar está em Cristo, e tem essa convicção em Cristo, esses motivos perdem sentido. Então, Paulo mesmo preso, Paulo mesmo encarcerado, Paulo sabe que Deus está conduzindo a sua vida. Tanto é que ele termina a carta aos Filipenses dizendo o quê? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César era o lugar onde ele estava preso. Casa de César se referia ao palácio,
O que está acontecendo? Enquanto Paulo esteve preso, Paulo evangelizou e vidas se converteram ali na cadeia, inclusive dos soldados que faziam a guarda de Paulo. Então Paulo sabia que Deus estava na condução da sua vida. Deus era aquele que estava conduzindo a sua vida, a despeito do que ele estava vivendo, a despeito da sua prisão, a despeito das suas algemas. Deus estava na condução da vida, meu irmão, preste atenção nisso. Isso é extremamente importante para nós, porque isso muda a nossa perspectiva frente aos sofrimentos, porque a despeito daquilo que nós podemos vivenciar, a despeito das situações mais difíceis que podemos viver, Deus está na condução das nossas vidas e isso basta para o nosso sucesso. A despeito do que você vive no seu casamento, Deus está na condução da sua vida. A despeito dos problemas que você tem enfrentado de ordem emocional, Deus está na condução da sua vida. A despeito de um momento de dificuldade financeira, Deus está na condução da sua vida. A despeito de ter que lidar com a dor da perda de uma pessoa querida, Deus está na condução da sua vida no luto. Você não está só. Em momento algum, Deus te deixou e nem lhe deixará só. Ele está com você. Essa era a confiança de Paulo, era a convicção. E o que é que Paulo diz? Olha que coisa tremenda. No verso 6, Paulo afirma que está convencido de que a boa obra começada, ela será completada até o dia de Cristo. Com certeza, Paulo fala aqui, irmãos, da salvação. Paulo está dizendo que a obra que ele começou na cidade de Filipos, salvando vidas, o Deus que começou é o Deus que vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso é segurança eterna da salvação. Que obra é essa? É a obra da redenção, é a obra da salvação. Jesus nos salvou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos redimiu, Ele nos justificou, e estamos agora vivendo o processo de santificação. E nós estamos indo em direção à glorificação, e a glorificação é o estágio final da nossa salvação, quando nós vamos estar diante do nosso Salvador, do nosso Redentor, para viver eternamente com Ele. O que é que Paulo está dizendo? Que essa nossa vida com Cristo, para viver eternamente com Ele, já está garantida. E não está garantida pelo que eu faço, não está garantida daquilo que eu vou realizar, não está garantida pelos meus esforços, mas pelaquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a vitória que Ele conquistou lá na cruz, o sangue que Ele verteu no Calvário, é a garantia de que nós vamos chegar sãs e a salvos para viver eternamente com Deus nos céus. Então, aquele que iniciou essa obra de salvação é o mesmo que vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, irmãos. O processo de santificação, existe uma cooperação nossa, mas também é uma obra de Deus. E a nossa salvação não é algo que nós conquistamos. É por isso que quando os crentes de Gálatas começaram a achar que, embora eles tivessem sido salvos pela graça de Deus, eles então precisavam fazer alguma coisa para merecer a salvação. Porque se eles não fizessem alguma coisa para merecer a salvação, eles perderiam a salvação. Aí Paulo vai e repreende os crentes em Gálatas, por pensar assim. Quando a gente vai para o capítulo 3 de Gálatas, o que é que Paulo diz? Paulo diz assim: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês perderam o juízo. A obra que se iniciou pelo Espírito, ela se completa pelo Espírito. Aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa era a garantia de Paulo. Paulo sabia que Deus estava na condução da igreja. Nenhuma artimanha, nenhum investimento do diabo para tentar deter e destruir a igreja vai fazer com que a igreja pare de cumprir a sua obra. Ela vai continuar a sua obra aqui de salvar vidas, de converter corações, até o dia que ela se apresentará imaculada a Jesus Cristo.
Então essa obra é a obra que Deus iniciou no nosso coração. É isso que nós chamamos de segurança eterna da salvação. É isso que nós como batistas defendemos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso quer dizer o que, pastor? Que aquele a quem Deus salvou, Ele mesmo garante a permanência desses salvos. A salvação não é mérito meu nem mérito seu, é mérito de Jesus. Então, se uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou viver de qualquer forma. Se você pensa assim, você nunca se converteu. Se você acha que uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer que você deve viver uma vida relaxada, então você nunca se converteu. Porque o salvo, ele foi salvo por Deus, é trabalhado por Deus, e continuará a sua vida enquanto aqui estiver, sendo trabalhado por Deus até o dia de Jesus Cristo. Então esse é o motivo de Paulo, a despeito de tudo que poderia acontecer, irmãos. Paulo sabe que Deus está na condução de todas as coisas. Ei, irmão, ei, irmã, Deus está na condução da sua vida. Deus está na condução da sua família. Deus está na condução dos seus relacionamentos. Deus está na condução da sua situação. Deus está na condução desta igreja. Terceiro e último motivo de gratidão é o resultado que o amor de Cristo gera no coração da igreja. Olha o que o versículo do 9 ao 11 nos diz. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo, ele ainda demonstra a sua alegria orando e agradecendo a Deus, porque o amor de Cristo na vida daquela igreja estava se tornando crescente. Aquela igreja de Filipos estava produzindo frutos poderosos. Ela estava cooperando com a expansão do evangelho, vidas estavam se convertendo. Estavam se convertendo porque a igreja está desenvolvendo um trabalho missionário. Nós precisamos, irmãos, desfazer um equívoco que nós geralmente nutrimos na nossa ação missionária, de achar que o trabalho missionário da igreja, ele se limita às campanhas missionárias. Nós precisamos deixar de pensar dessa maneira equivocada. O trabalho missionário da igreja não é ou não se estabelece pela campanha missionária. Nós temos 3 campanhas missionárias por ano. Então a igreja só vive missões nessas campanhas. Nós precisamos entender que a visão missionária da igreja vai para além das campanhas. As campanhas, elas são recursos para a expansão missionária, fazem parte da expansão missionária, mas uma igreja missionária é aquela em que seus membros compreendem a grande comissão, que precisam fazer discípulos, que precisam amar os perdidos, que olha para a sua vizinhança e vê homens e mulheres distantes de Cristo, mergulhado no pecado, na depravação total, numa vida de imoralidade, e a nossa alma se entristece a ponto de orar e dizer: Senhor, salva fulano, salva Betrano, salva meu vizinho, minha vizinha, que eles conheçam a esperança que eu conheci em Jesus, me usa como instrumento para discipulá-los, para ganhá-los para ti. Uma igreja missionária é aquela que entende que os vizinhos estão no foco da graça de Deus, e eles precisam ser alcançados, e nós estamos naquela localidade para ser instrumento de Deus, para alcançar os vizinhos. Não é orar para que Deus use uma outra pessoa para fazer. Deus já te colocou lá, você já está no campo missionário. Então é você, essa pessoa, que deve fazer a obra, amando essas pessoas, investindo na salvação dessas pessoas. Não é só investir com a oferta, levantar oferta, recurso financeiro é bom e importante, porque ajuda os projetos missionários, mas nós também precisamos fazer para além. Nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Estamos caminhando para uma direção na nossa nação de imoralidade muito grande. O império das trevas tem destruído famílias inteiras,
E nós não podemos, como igreja, estar assentados no cômodo de um culto, de braços cruzados, ou até mesmo erguendo, achando tudo isso maravilhoso, enquanto homens e mulheres estão sendo destruídos por Satanás, e as suas almas sendo levadas ao inferno por toda a eternidade. Como igreja, isso precisa gerar na gente desconforto, deve gerar no meu e no seu coração constrangimento, para que possamos cumprir o nosso papel de falar do amor de Jesus para homens e mulheres. Uma igreja missionária, a igreja que ama, e uma igreja que ama é uma igreja que está fazendo discípulos. Crentes entendem que estão onde estão, na vizinhança, no trabalho, na faculdade, para ganhar vidas para Jesus. Deus te colocou no trabalho que te colocou, meu irmão. Não foi só para que você tivesse tivesse uma renda para o seu sustento, não. Nem o sustento da sua família, não. Ele te colocou com um propósito muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Ele te colocou para você ganhar o seu chefe para Jesus. Para você ganhar os seus colegas de trabalho para Jesus. Para você ganhar aquele encarregado chato que pega no seu pé diariamente, ganhá-lo para Jesus. Ele te colocou nesse lugar para você ganhar pessoas para Jesus. Não te colocou onde você está simplesmente para que você tenha a segurança de uma casa. Ele te colocou ali para você ganhar almas para Jesus. Olha para os seus vizinhos e vejam que eles são pessoas que Deus colocou na sua mão, na sua responsabilidade, para que você ganhe essas pessoas para Jesus. E minha pergunta é: o que você está fazendo para ganhar essas pessoas para Jesus? O que você tem feito até aqui? Pastor, eu tenho orado. Maravilha. Continue orando. E ação. Tem dito para ele que você tem orado por ele. Tem dito a ela que você tem orado por ela. Já convidou para comer um cuscuz na sua casa? Para tomar um cafezinho quente e você falar do seu testemunho, do que Jesus fez na sua vida? Meu irmão, é tempo de multiplicação. É tempo de expansão. É tempo de anunciar a homens e mulheres que há esperança em Jesus Cristo. Então Paulo mostra o resultado desta igreja. É uma igreja que ama, uma igreja que tem uma visão missionária, uma igreja que está investindo na obra missionária para ganhar e conduzir pessoas para Cristo. No verso 10, Paulo explica que este amor é um amor pautado na palavra. Precisamos entender que o mundo tem um conceito de amor totalmente equivocado, mas a Bíblia nos mostra que amar não é fazer vistas grossas ao pecado, mas é chamar o pecador ao arrependimento. Amar é denunciar o pecado e dizer: arrependa-se dos seus pecados, porque se não se arrepender a tempo, a sua vida sofrerá por toda a eternidade no inferno. Então amar é denunciar, é mostrar ao homem o seu pecado e denunciar o pecado e chamá-lo ao arrependimento. Então, como igreja, precisamos ser como a igreja de Filipos, que está investindo na salvação de vidas. Irmãos, qual é o investimento que eu estou fazendo para salvar vidas? Ah, pastor, eu contribuí com a oferta missionária. Ótimo. E o que mais você fez? Não, pastor, eu contribuí com a oferta missionária. Sim, irmão, ótimo. E o que mais que você fez? Eu dei minha oferta, foi além do que eu pensava. Sim, e o que mais você fez? Seu vizinho, você ofertou o seu tempo para ganhá-lo para Jesus? Você abdicou da sua agenda para poder ofertar aquele tempo para que ele conhecesse de Jesus? Meu irmão, se isso não gera em você um desconforto, um constrangimento, se isso não gera em você um sentimento de vergonha por não estar fazendo nada para ganhar pessoas para Jesus, então eu preciso orar por sua vida, porque isso gera em mim constrangimento. Porque nós precisamos multiplicar. Nós não fomos chamados para estarmos apenas aqui nesse templo, sentado e cultuando. Fomos chamados para ganhar vidas, vidas para Jesus, vidas para o Senhor. Temos crianças para salvar, temos adolescentes para salvar, temos jovens para salvar, temos adultos para salvar, temos pessoas da terceira idade para salvar. E aí, como igreja, nós precisamos ir ao campo, começar da nossa casa, da nossa vizinhança, e ganhar homens e mulheres para Jesus. Amém? Eu quero concluir dizendo que orar com gratidão, ou ter motivo de gratidão, ter gratidão no coração,
alegra o coração. Como Paulo, precisamos orar agradecendo a Deus pela provisão de Deus para a sua igreja, no cumprimento da sua missão de evangelizar o mundo. Oremos, irmãos, com gratidão, sabendo que Ele está no controle da igreja e no controle também da minha e da sua vida. Oremos com gratidão pelos resultados que o amor de Cristo gera no coração de sua igreja. Se você deseja viver uma vida de alegria, mesmo vivendo dores, se alegre no Senhor. Tenha um coração grato, e seu coração será tomado e possuído pela alegria que somente o Senhor pode dar. Nos coloquemos de pé, vamos cantar ao Senhor.